Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado pode aprovar na próxima semana o fim do fator previdenciário, cálculo que vale para a aposentadoria do trabalhador brasileiro há 16 anos. A possibilidade, que é festejada pelas centrais sindicais, preocupa o governo. José trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus, pagou direitinho o INSS e se aposentou em 2010, aos 53 anos de idade e 36 de contribuição. Queria descansar, curtir a família, mas na hora de receber o primeiro benefício, levou um susto. Hoje, eu parado, eu não dou conta de sustentar a minha casa. Porque na época eu perdi, na faixa de 39% do meu salário. Tudo que eu ganhava na época, 2.900 e pouco, e aposentei com R$ 1.602. Quando aposentei, meu salário foi totalmente engolido pelo fator previdenciário, coisa que eu não sabia. Fator previdenciário. Criado em 99, o sistema de aposentadoria se baseia no valor e no tempo de contribuição, na idade e na sobrevida do trabalhador. A conta é complicada, mas o objetivo do governo é bem simples de entender. A intenção do governo ao propor o fator previdenciário era induzir os segurados a contribuírem por mais tempo e se aposentarem mais tarde. E foi o que aconteceu. O governo não informa quanto, mas deixou de gastar muito dinheiro com o fator previdenciário. O senador Garibaldi Alves, que foi ministro entre 2011 e 2015, tem uma estimativa para o tamanho desta economia. Eu tenho consciência, claro, que o fator gerou ao longo desse tempo uma economia para a Previdência, para fazer face às obrigações da Previdência, da ordem de uns 50 bilhões. Mas para as centrais sindicais, o fator previdenciário tirou todo esse dinheiro do bolso do trabalhador. Prejudica os trabalhadores que começam a trabalhar mais cedo. Ou seja, aquele trabalhador que começou a trabalhar com 18, 19, 20 anos, ele vai contribuir muito mais tempo do que os que entram no mercado de trabalho após esse período. Ou seja, entendemos que isso diminuiu o direito dos trabalhadores. Uma medida provisória que está no Congresso muda as regras para a aposentadoria. Os brasileiros poderiam deixar de trabalhar se a soma do tempo de contribuição e da idade fosse de 85 anos para as mulheres e de 95 para os homens. A emenda não estava no texto original, enviado pelo Palácio do Planalto. Foi incluída pelos deputados e pode ser votada pelos senadores nesta terça-feira. Na prática, seria o fim do fator previdenciário e, em tempos de ajuste fiscal, uma mordida nas contas da União. O governo calcula para os próximos 10 anos um impacto de cerca de 40 bilhões de reais e nas próximas décadas o déficit atuarial da Previdência chegaria a trilhões de reais. A oposição, que era governo em 99 e criou o fator previdenciário, agora defende o fim do modelo. Esta é uma posição que diz respeito ao inconformismo em relação à postura egoísta do governo. Ele coloca a mão no bolso do contribuinte, no bolso dos trabalhadores, mas não oferece a sua contribuição para fechar essa conta. E o governo, que era oposição em 99 e votou contra o fator previdenciário, agora... Não, isso nós não discutimos ainda. A presidenta Dilma não nos deu ainda nenhuma orientação, o governo não nos deu nenhuma orientação com relação ao fator previdenciário. O Palácio do Planalto pode ser obrigado a engolir o fator previdenciário, porque tem interesse no ajuste fiscal incluído no primeiro texto da medida provisória. Se o Congresso não aprovar a MP 664 até o dia 1º de junho, ela perde a validade e vai tudo por água abaixo. A gente pode, mesmo nesse momento difícil, dar um avançozinho. No meu ponto de vista, esse avançozinho seria a substituição do fator previdenciário por outra forma. Isso é matéria vencida aqui no Senado. Nós vamos rejeitar o fator e isso vai para a presidenta. E o apelo que eu fiz aqui é que a presidenta não vete. A tendência é que o Senado aprove o fator previdenciário do jeito que veio da Câmara e, a partir daí, se o governo tiver uma outra proposição, que formalize a proposição para o Congresso.
Lembra do José, o motorista de ônibus que perdeu dinheiro da aposentadoria com o fator previdenciário? Pois é, o medo dele é que as novas regras caiam mais uma vez nas costas do trabalhador. Na prática, acabar. Mas acabar e não tirar outra coisa do trabalhador. Porque às vezes eles acabam com paliativo. Acaba uma coisa e tira do outro lado. Então não vai resolver, é comum. Tem que acabar. Para mim tem que acabar. Senão acaba com a gente. O governo refez os cálculos do orçamento e as estimativas da economia. O produto interno bruto deve encolher 1,2% e as receitas com impostos serão menores. Com o novo cenário econômico, as despesas do Poder Executivo vão ter o maior corte da história. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Todo ano, o governo federal faz um bloqueio de parte do orçamento. Em 2014, foram 44 bilhões de reais. Neste ano, o ministro do Planejamento anunciou que o corte será de quase 70 bilhões. A medida faz parte do ajuste das contas públicas para economizar 1,1% do PIB. Para que a economia se recupere, para que o crescimento se recupere, é preciso fazer esse esforço de reequilíbrio fiscal. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, perde quase 26 bilhões. De acordo com o ministro, os 40 bilhões restantes serão suficientes para manter os programas prioritários, como Minha Casa Minha Vida, combate à crise hídrica. Esse valor de 40 bilhões de reais preserva os investimentos nas estradas e nas ferrovias prioritárias. Esse valor preserva os principais programas de saneamento e de mobilidade. A educação vai receber 9 bilhões a menos do que foi previsto no orçamento. A saúde, quase 12 bilhões a menos. Nelson Barbosa garante que, mesmo assim, os valores gastos na área social vão ficar acima do mínimo exigido pela Constituição. Outros 21 bilhões serão cortados das emendas parlamentares, inclusive das emendas impositivas, que perdem 3 bilhões. O Bolsa Família foi poupado do bloqueio de recursos. Estamos adotando várias medidas e trabalhando para que a economia brasileira volte a crescer mais rapidamente a partir do segundo semestre e que isso ganhe força e ganhe ímpeto já no final do ano. Além do corte no orçamento, nesta sexta-feira foi anunciada outra medida do ajuste fiscal. A MP 675 aumenta o imposto sobre o lucro dos bancos de 15% para 20%. A estimativa é a de que sejam arrecadados 3 bilhões de reais ainda neste ano. Parte da base aliada criticava o governo, alegando que o ajuste vinha sendo feito às custas do trabalhador. Não é justo, senhores. Vimos falar aqui de ajuste em cima dos mais pobres, dos trabalhadores e dos aposentados. Eu pergunto aos senhores, nós estamos há 3 meses discutindo esse ajuste aqui. Qual a medida para os mais ricos? Qual a medida de tributação progressiva para os que ganham mais? Qual a medida para os bancos? Para entrar em vigor, o aumento da tributação ainda tem que ser aprovado por deputados e senadores. Eu penso que essa é uma receita melhor. Sacrificar o andar de cima ou recolher um pouco mais de imposto no andar de cima para não sacrificar a grande base da nossa economia, que são os trabalhadores. Nós vamos fazer o dever de casa. Eu acho que o Congresso tem que discutir, o governo tem que ouvir mais, e é importante que, ouvindo, o governo possa fazer as medidas que ajustem não só o seu orçamento, garantam o investimento, dê segurança jurídica, volte a credibilidade do governo e volte principalmente a expectativa positiva no resultado da economia. A medida provisória com aumento de impostos para os bancos ainda não chegou ao Congresso. 2 MPs do ajuste fiscal aguardam votação no Senado. Elas modificam regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários, como a pensão por morte e o seguro-desemprego. A presidente Dilma Rousseff vetou o texto aprovado pelo Congresso que determinava o fim do sigilo nos empréstimos e financiamentos feitos pelo BNDES. A regra tinha sido incluída pela oposição na MP 661, aprovada pelo Senado em 29 de abril. A presidente também retirou as emendas parlamentares que aumentavam o percentual do salário dos brasileiros que poderia ser usado para obter empréstimo consignado. A presidente Dilma Rousseff também vetou 6 artigos do novo Marco Legal da Biodiversidade, sancionado esta semana. Confira na reportagem de César Mendes. O Marco Legal da Biodiversidade regulamenta a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Busca garantir também que os benefícios econômicos cheguem às comunidades tradicionais.
e referenda compromissos assumidos pelo governo brasileiro junto à Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas. No Senado, o projeto tramitou em regime de urgência e foi analisado por 5 comissões. Durante as audiências públicas, ficou evidente que a medida provisória que regulamentava a matéria desde 2001 paralisava as pesquisas no país que detém 20% da biodiversidade do planeta. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão fugindo desse assunto, estão trabalhando inclusive com a biodiversidade de outros países porque não consegue lidar com a legislação vigente atualmente. O antigo marco legal que foi criado em 2001 exigia coisas absolutamente sem nenhum sentido. Passamos para as regras claras, acabamos com a criminalização da pesquisa. O principal veto foi ao artigo que isentava do pagamento de royalties produtos que começaram a ser pesquisados antes de 29 de junho de 2000. Essa foi a data da primeira edição da medida provisória que regulamentava a matéria até a aprovação da nova lei. Com o veto, a isenção só vai valer para quem iniciou a exploração econômica do produto antes desse prazo. A presidente também retirou do texto a definição dos órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei. A justificativa, nesse caso, é de que a competência para distribuir essa responsabilidade é do Executivo e não do Congresso. Outro trecho vetado exigia autorizações adicionais para o acesso de pesquisadores aos recursos da biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Segundo o governo federal, um dos objetivos da nova lei é eliminar os entraves burocráticos. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar. Estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento. O Brasil agora tem uma lei, tem um instrumento, graças à ação do Congresso, graças à iniciativa do próprio governo, graças ao envolvimento de todos, uma lei que pode ser uma referência e mudar a economia do Brasil. É a base do que eu chamo de nova economia, da bioindústria, que nós temos agora a condição de iniciar, tendo a regulamentação da biodiversidade, do acesso à biodiversidade, com valorização do conhecimento tradicional, com regras para que se pague quando se usar o conhecimento tradicional das populações e também as regras de repartição de benefícios. Nós vamos poder ampliar fortemente o conhecimento de toda a base da biodiversidade que nós temos para que a gente possa transformar isso num ativo econômico, em geração de emprego e numa economia estratégica e nova, uma espécie de economia do século XXI. Nesta sexta-feira, o Senado realizou uma sessão especial em comemoração à Semana do Grito da Terra Brasil, que teve início na segunda-feira. O evento reuniu milhares de agricultores, assalariados rurais e líderes da classe na capital do país. Em vez de políticos vestidos a rigor, camponeses usando bonés ocuparam as cadeiras do plenário do Senado. Encerra-se hoje, com a presente solenidade, o Grito da Terra deste ano de 2015. Principal instrumento pelo qual os companheiros que produzem no campo os alimentos que todos nós comemos tentam sensibilizar tanto o governo quanto a sociedade brasileira para os seus principais problemas. O Grito da Terra Brasil é promovido há 21 anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Quem presidiu a sessão foi o senador Donizete Nogueira, do PT. Em 1965, eu morava na roça com meus pais, que eram meeiros lá em Minas, e era um ano de eleição. Olhando tudo aquilo, eu perguntei para minha mãe. Falei, mãe, é só o povo da cidade que mexe com esse negócio de política? Ela falou, meu filho, aqui só o seu Zeca, que é o nosso patrão, é que fala isso para nós, que discute conosco isso, que faz política aqui. Nós só vamos lá votar. Falei, pois então, quando eu crescer eu vou querer fazer a política dos roceiros. Os participantes lembraram as principais conquistas da classe rural e as metas para o futuro. Mais de 80% das políticas públicas existentes no campo brasileiro
conquistada com duras penas nesses últimos 20 anos, aí está, de qualquer forma, a presença do Grito da Terra. Nós vamos seguir com a luta, né? Com a nossa independência, continuar cobrando dos governos e cobrando do Congresso as mudanças necessárias para que o trabalhador possa, né, continuar no campo, produzindo alimento e condições de ter uma vida digna lá no campo. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.